Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, que vai nos dizer assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal e de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e ele me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém, meus irmãos? Essa passagem se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Vai contar uma história, o começo de uma longa história que Moisés teve com Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, lá pelos lados da terra de Midian, e de repente um novilho, um cabrito, um carneiro do seu rebanho foi até um monte, e Moisés foi atrás para resgatar aquele animal. E quando chegou lá, Moisés se deparou com uma sarça que estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Naquele tempo, a sarça pegar fogo era normal por causa do sol que era ali no deserto. Então era comum a sarça, uma árvore seca, ela pegar fogo, porque até nos tempos de hoje a gente vê às vezes quando o sol está muito forte, os matos secos, ele por causa da temperatura, ele queima, ele pega fogo ali os matos secos ali. Pois bem, mas Moisés chega até de junto dessa sarça. Mas o que incomodou Moisés é que a sarça não se consumia. Ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E Moisés vai curioso, chegando até perto daquela sarça, e de repente ele ouve uma voz que vai dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Observe que agora a Bíblia vai dizer que Moisés agora esconde seu rosto, porque Moisés fica com medo, porque ele ouve uma voz falar com ele, e ele vai começar a dialogar, e aquela voz vai dizer que ele era o Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virei para lá e virei esta visão, essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse mais:
eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu a olhar para Deus. Observe como eu falei, Moisés agora está diante de Deus, Deus falando com ele, e agora Moisés vai e fala: eis-me aqui. E Deus começa a dialogar com Moisés. Ali nasce uma amizade, ali nasce um relacionamento. Se a gente for ver, Moisés é um menino desde o ventre escolhido para esta missão. A Bíblia vai dizer que naquele tempo o faraó mandou que matasse todos os meninos hebreus de 2 anos para baixo. E Moisés tinha esta idade, mas a mãe de Moisés botou ele dentro de um cesto e ali colocou no rio, e sua irmã Miriam ficou a noite toda olhando para onde esse cesto ia. A Bíblia vai dizer que de manhã cedo a filha de Faraó foi tomar banho. Então ela encontrou esse cesto e quando viu, era um menino e estava enrolado em um manto hebreu. E ali aquela menina, a irmã de Moisés, Miriam, que estava ali observando o que ia acontecer com aquele cesto, foi logo de encontro e disse que conhecia uma mulher que poderia amamentar. Observe a história que Moisés agora, filha de Faraó, manda que chamasse essa mulher, e ela foi chamar a própria mãe, e ali ela deu salário, e ali ela cuidou de Moisés até que Moisés tivesse uma certa idade. Chegou o momento de Moisés agora ir para o palácio. Moisés passou 40 anos ali no palácio. Moisés passou uma etapa da vida dele ali, se preparando para algo maior. Observe que Moisés agora está se preparando. Moisés era um arquiteto, era um príncipe. Moisés ia para a guerra, voltava vitorioso. A Bíblia vai dizer que Moisés era o arquiteto do faraó. Mas chega um tempo que agora Deus quer Moisés para ensinar as coisas dele no deserto. Ensinar como Moisés agora tinha que aprender como era servir a Deus. Moisés agora mata um egípcio e vai para o deserto corrido, e chega lá, se encontra com esse Jetro, se casa com uma das filhas de Jetro, e agora ele fica 40 anos ali no deserto. Moisés, de arquiteto, de um príncipe, vira agora pastor de ovelha. Muitas das vezes nós estamos em uma situação até boa aos nossos olhos, mas quando Deus quer nos dar algo maior, Ele nos tira do nosso conforto para mostrar que Ele não precisa de homem para erguer uma pessoa. Moisés agora vai virar pastor de ovelha. Agora Moisés se depara aqui no Monte Horebe. E ali ele vê, como eu falei, aquela sarça pegando fogo e não se consumia. Agora ele vai de encontro àquele grande mistério, aquela grande visão que ele via, e a sarça não se consumia. Mas quando ele chega perto, brada uma voz no meio do fogo e diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Meus irmãos, não era porque a terra era santa, mas era a presença de Deus que estava naquele lugar. E eu aprendo com isso, que todos os lugares, que onde eu e você chegar e a presença de Deus está, ali é uma terra santa, porque o santo está naquele lugar, porque Deus está naquele lugar. E agora Moisés vai e fica com medo de olhar para onde chamou a atenção dele, porque Deus falou com ele no meio do fogo, e Deus vai dizer: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque.
eu sou o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu em olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exestores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do eveu, do jebuseu. Olha, meus irmãos, o que Deus vai dizer: eu vi a aflição do meu povo, eu desci para livrá-lo. Observe que Deus poderia, sem precisar de ninguém, livrar este povo da escravidão de Faraó. Deus poderia tirar este povo sem precisar de Moisés, sem precisar de ninguém, e colocar nessa terra. Mas observe que Deus vai dizendo para Moisés: olha, eu vi as dores desse povo, agora eu vou fazer com que ele vá para uma terra que emana leite e mel. E observe que nesta terra tinha gente que estava morando lá, tinha gente que já estava tomando posse dessa terra. Ele vai dizer quem é, no lugar dos cananeus, do eteu, dos amorreus, do fariseu, do eveu e dos jebuseus. Eles eram um povo idólatra, mas estavam em uma terra boa. E Deus queria e quis tirar o povo dele, os hebreus, da terra da escravidão do Egito, para levar para esta terra que emana leite e mel. E é isso que Deus quer fazer comigo e você. Às vezes nós estamos que nesse povo aqui no Egito, passando por necessidade, passando por algo que a gente não encontra saída, passamos por dores, por enfermidades, por dificuldade, pelas aflições que o próprio Jesus disse que nós íamos passar. E Deus está dizendo: eu vou enviar um libertador para tirar o meu povo desta terra. E Deus já enviou Jesus Cristo. Nesse tempo aqui foi Moisés, que foi o libertador de Israel. E hoje Deus enviou Jesus para nos libertar de uma escravidão que talvez não material, mas espiritual. Uma escravidão que eu e você possa estar passando, que ninguém saiba, mas Deus já enviou o Filho dele para nos libertar. Aleluia, glórias a Deus. E muitas das vezes, como esse povo foi lá na frente libertado e ficou murmurando por toda a dificuldade que vinha na frente. Aquele povo murmurava, aquele povo era ver a dificuldade bater em sua porta, o povo murmurava. Ah, Moisés, você me trouxe para aqui para morrer no deserto. Lá a gente tinha uma cova. Ah, Moisés, lá a gente comia o pepino, a cebola, o alho. E Deus mandava o maná. Deus mandava as codornas. Quando o povo estava com sede, Deus mandava Moisés falar com a rocha, e da rocha saía água. E o povo estava com os olhos vendados, que não via o plano de Deus na vida daquele povo. Mas agora Deus começa a dizer: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que o egípcio os oprime. Vem agora, pois
e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus não sente prazer em ver você e eu sofrer, porque nós somos povo, nós somos criatura dele, nós somos uma raça eleita, um povo escolhido. E Deus não tem prazer em ver o sofrimento da sua criação. Mas aqui a palavra vai dizer que agora Moisés começa a dialogar diferente com Deus, começa a mostrar as dificuldades que ele tem. Ele começa agora a olhar para ele. No versículo 11, ele vai dizer: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha que Moisés agora está falando com Deus, com aquele que pode todas as coisas. Quem sou eu? Muitas das vezes nós fazemos isso que Moisés fez. Quando nós somos convidados para levar uma palavra, para ler um versículo, para orar, para fazer qualquer coisa para a obra de Deus, e a gente fica querendo inventar desculpas, como Moisés inventou aqui. Como Moisés estava olhando para a sua pequenez, a sua dificuldade, e não viu o Deus que estava falando com ele. Mas mesmo assim, Deus, no versículo 12 do capítulo 3, ele vai dizer: e disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que Deus está dizendo para Moisés: olha, certamente eu serei contigo. Imagine, meus irmãos, eu e você em um lugar ouvindo Deus dizer: eu vou contigo, eu serei contigo, e você vai me adorar aqui neste monte com o meu povo, porque este é o sinal. Mas mesmo assim, Moisés então começa a falar mais coisas, a mostrar para Deus que ele não era capaz, que ele não era a pessoa certa para libertar aquele povo. E Moisés vai dizer no versículo 13: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhe direis? Olha que Moisés estava preocupado em querer saber o nome de Deus. Quando aquele povo perguntar qual é o nome, e agora no verso 14, que eu começo a pregar nesta manhã, quando ele vai dizer: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, quando Deus vai dizer: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou. Você está triste, o eu sou é alegria. Você está angustiado, o eu sou vai trazer a felicidade. Você está em uma situação que está vendo que aquele problema está lhe levando a um desespero, o eu sou vai lhe dar a sua garantia que aquele problema vai passar. Deus agora vai dizer para Moisés: diga, eu sou o que sou. Em tudo que você precisar, Deus é. Não importa a situação que você está passando, Deus é contigo, Deus é na tua frente, Deus vai te livrar, Deus vai te enviar para que você faça a obra dele. E você vai falar para o povo quem foi que te enviou, quem foi que te livrou.
Deus agora chega para Moisés e diz: diga que eu sou, enviou a vós, Moisés. Mas Moisés começa agora aqui ainda a dialogar com Deus. Deus no versículo 15, Deus vai dizer: e disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração a geração. O Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E ele vai dizer: vai ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu e do Eveu, e do Jebuseu, a terra que emana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás tu aos anciãos de Israel, ao rei do Egito, e diz-lhes o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha, o Deus agora manda com que Moisés junte o povo, junte os anciões e diga: olha, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, porque ele viu o seu sofrimento, ele viu a sua aflição. Então vamos lá, vamos falar com o Faraó para que nós pudéssemos ir até o deserto e adorar ele em 3 dias. E Deus sabia que Faraó não ia deixar. A Bíblia diz que Faraó tinha um coração duro e Deus ali endureceu mais o coração de Faraó. E Deus começou, através de Moisés, a fazer sinais e prodígios naquele lugar, para que o povo se lembrasse como foi que Deus tirou ele do Egito. A gente vai ver mais adiante que Deus começa a jogar as pragas. E tudo que acontecia lá no Egito, na vila dos hebreus, nada acontecia. Porque Deus viu o sofrimento do seu povo. E Deus decidiu libertar aquele povo daquela escravidão, daquele castigo, daquele martírio que Faraó, que o Egito fazia com que os hebreus passassem. E não é diferente nas nossas vidas hoje. Deus está vendo tudo o que acontece. E hoje, como eu falei, Deus não enviou agora um homem, porque Moisés desobedeceu. Se a gente for pegar a história desde Abraão até Jesus Cristo, quando ele enviou, a gente vai ver que todos pecaram e destituídos foi da glória de Deus. A gente vê Abraão mentindo ali para o faraó ali no Egito também, porque ficou com medo de morrer. A gente viu também Abraão se deitar com a serva porque deu ouvido à voz de Sara, quando Deus disse que ele ia ser o pai da promessa, o pai de Isaque, e que a descendência dele ia ser igual às estrelas do céu e areia do mar. Mas ele preferiu dar voz a Sara e se deitou com Agar. A gente vai ver ali Isaque tomando o mesmo destino de Abraão, mentindo quando ficou com medo de ser morto ali no Egito também. A gente vai ver Jacó, a história de Jacó, trapaceiro, enganador, até que se encontrou com Deus ali, e Deus mudou a história de Jacó. E a gente pode ir vendo esses heróis da Bíblia, Davi, Salomão, todos esses homens.
Mas quando a gente vê a história de Jesus Cristo, e a gente vê que ele não teve nenhum pecado, que ele se fez de sacrifício para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida e vida com abundância. E aqui Deus envia Moisés, mas Moisés pecou. Quando Deus disse: Moisés, o povo está com sede, toca na rocha, fala com a rocha. E Moisés, irado ali com a ira que aquele povo estava murmurando, reclamando, bateu naquela rocha, sangrou aquela rocha, que significava Jesus Cristo, que representava Jesus, aquela rocha. E ele desobedeceu e não entrou na terra prometida, mas Deus fez ele contemplar de longe. Mas a gente pode ver a história de Moisés, e a Bíblia vai dizer que não teve outro profeta igual a Moisés que falava com Deus face a face. Mas agora aqui é a caminhada de Moisés, é o início da caminhada de Moisés. A Bíblia vai nos relatar no verso 19, quando ele vai dizer: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio. Olha que Deus já disse a Moisés: eu sei que o faraó não vai deixar ir, mas eu vou fazer as minhas maravilhas no Egito, e quando vocês sair, não vai sair de mão vazia. Deus nunca deixa o povo dele voltar de mão vazia quando está fazendo a obra de Deus. E ele vai falar aqui: porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vaso de prata e vaso de ouro e veste, os quais podereis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojereis ao Egito. Deus já estava dizendo: olha, a jornada vai ser longa, o caminho vai ser estreito, mas vocês vão ter vitória. Deus estava falando para este povo aqui, mas o povo não deu ouvido. Quando o povo, como eu falei, viu as dificuldades bater, o povo murmurava. O povo foi adorar bezerro de ouro. O povo foi ali adorar aquele bezerro, dizendo que foi aquele bezerro que tirou ele do Egito e acendeu a ira de Deus, e Deus castigou aquele povo, que nenhum deles, à exceção de Josué e Calebe, iria entrar na terra prometida. E agora Moisés, em outra passagem aqui, manda que os espias vão até a terra para ver como era a terra. E foi 12 homens. E quando voltado com cacho, a Bíblia vai dizer com cacho de uva, que um homem só não aguentava trazer, e ali começaram a dar o relatório que a terra tinha gigante, que não ia conseguir, mas de repente esse Josué e Calebe disse que o Deus que fez com que eles saíssem da terra do Egito ia dar aquela terra para eles, e por isso que Josué ficou no lugar de Moisés, e Calebe e Josué entrou na terra prometida. Observe que Deus disse para aquele povo: vai ser difícil, o faraó não vai deixar ir, mas eu vou fazer as minhas maravilhas. A terra era para esta geração, a terra prometida era para esta geração aqui. Mas esta geração não deu ouvido à voz de Deus. E hoje a terra prometida para a gente é o céu. É aonde mana leite e mel. É aonde Jesus disse que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É aonde a gente vai morar, na Nova Jerusalém. Lá não vai ter pranto, nem dor, nem ranger de dentes. Lá só vai ser
paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Lá a gente vai viver com Jesus Cristo e ver Ele da forma que Ele é, do jeito que Ele é. Esta terra que esta geração não viu, porque desobedeceu. Esta palavra de hoje é para a gente ver como é que nós estamos diante de Deus, para que a gente possa alcançar a terra prometida, para que eu e você possa ouvir o som da trombeta. Nós temos que obedecer, porque Deus garantiu: diga que eu enviei, eu serei contigo, o eu sou te enviou. Olha o que ele vai dizer no verso 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. O eu sou enviou você para fazer o ide, pregar o evangelho por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele tem mandado, e eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Este mesmo eu sou foi o mesmo que subiu naquela cruz, foi pregado, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos deu autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião, e nos deu autoridade para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração, e que eu e você possa entender que quando Deus quer, quando Deus manda, não podemos inventar alguma desculpa ou falar que a gente não consegue. Às vezes nós falamos que não conseguimos, é verdade, porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. O que eu e você temos que fazer é ficar na dispensação do Espírito Santo, é ficar na posição, é tirar tudo aquilo que não agrada, para que Deus possa fazer a obra. Moisés, quando teve esse encontro com Deus, ele não sabia o que ia acontecer na frente, mas ele foi. Apesar das dificuldades que ele apresentou, ele foi. E ele, através da vida dele, através de Deus na vida dele, ele realizou muitos feitos. Mas Moisés não está aqui. Moisés já passou a fase dele. Quem está aqui é eu e você. E o Deus que usou Moisés é o mesmo, não muda. E Ele quer usar eu e você para fazer a obra dele nesta geração, para que a gente vá enviado por Ele e mostrar que Ele nos deu um libertador, que não teve pecado nenhum, que derramou seu sangue para nós sermos purificados, lavados e remidos. E hoje nós podemos ter a certeza que um dia iríamos morar com Ele lá na mansão celestial. Um dia nós vamos ver Ele como Ele é. Que o Espírito Santo de Deus possa completar nesta manhã o que faltou nessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.